Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje trago para vocês as principais notícias do Mengão, toda a repercussão da mídia, o que é que a mídia está falando sobre o Flamengo no dia de hoje. Se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo, o seu primeiro a receber é muito simples, é muito fácil, é só você se inscrever no canal e você, assim que sair o vídeo, será notificado e verá em primeira mão as principais notícias do Mengão. Essa? Que bomba! O Flamengo consultou informações para tentar contratar, o estágio é esse, tá? Até formalizar a proposta, até a coisa acontecer, até uma negociação realmente ocorrer, inicialmente há uma consulta. E o Flamengo consultou para saber mais informações a respeito de Breno Bidon, jogador de 20 anos do Corinthians. Arruma-se comigo, combinando meu look com minhas legendinhas. Para esse look mais radical do meu guarda-roupa. Inicialmente, as informações dão conta de que o Flamengo estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo jogador. Eu vou ser delicado aqui, vou ser educado. Não! Não! 15 milhões de euros? Tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A multa rescisória de Breno Bidon para o mercado nacional é de 370 milhões de reais. Para o mercado estrangeiro, de 100 milhões de euros. A multa é uma proteção, a gente sabe e tal, mas 15 milhões de euros representam hoje 94 milhões de reais. Um terço, pelo menos, do que vale o Breno Bidon. Tá bem, vamos lá. A gente tem que trabalhar com algumas coisas aqui. A realidade do Corinthians, que é calamitosa financeiramente, e o valor de mercado do jogador, que não é muitas vezes o clube que coloca, nem o comprador nem o vendedor, é o mercado. É um jogador de 20 anos, com capacidade sim para atuar no futebol europeu, no futebol internacional, que acabou de ganhar um título de expressão, uma Copa do Brasil, acabou de entrar num outro status dentro da história do Corinthians. A gente está falando de um moleque da base, de uma cria, de um filho do terrão, que simplesmente fez o drible mais espetacular da temporada numa jogada que resultou no gol do título do Corinthians da Copa do Brasil. Então este rapaz, ele está valorizado. Ele não tem nenhuma convocação para uma seleção principal, ele não tem sondagens de grandes clubes, sondagens até deve ter, tá? Não tem uma proposta, né, de grandes clubes da Europa e tudo mais. Então, isso tudo vai balizando o valor de mercado. Agora, 15 milhões de euros para o mercado interno, cara, eu não consigo aceitar isso como normal. O Breno Bidon é uma das fichas que o Corinthians tem para vender jogadores. A gente já sabia disso, eu falei disso para vocês, mas falava isso para vocês, elogiando o Breno Bidon, sendo fã do Breno Bidon, não imaginando o que ele pudesse fazer na reta final da temporada. Porque ele já termina 24 bem, tá? Ele já termina 24 bem no time, naquele time que alternava ou ele ou o José Martínez, né, mas que tinha Ranieri, tinha Carrilho, Garro, Memphis, Yuri, que enfilera aquela sequência de vitórias a ponto de classificar o time para a Libertadores. Ele já termina o ano bem. Mas era o primeiro ano dele como profissional vindo de uma copinha no início do ano passado, retrasado, 24. Aí, 25, oscilou como todo time em algum momento, mas o Dorival transformou ele num jogador um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais meia do que necessariamente volante, e ele foi se soltando até desenvolver aquilo que a gente finalmente acreditava que ele pudesse fazer. 20 anos também é um balizador para que você não venda um jovem de um valor tão acima para o mercado externo, porque os caras vêm aqui comprar jogadores antes de completar 18 anos, pagando 30, 40 milhões de euros. Então, isso também baliza o valor. Que mais? Todas essas situações, né, convocação de seleção, proposta de clube europeu, a idade, tudo isso influencia para você determinar um valor. E a necessidade do clube, né? Porque quando o Flamengo oferece 30 milhões de euros no Caio Jorge, o Cruzeiro fala assim, não estou precisando de dinheiro, não quero vender. Agora, quando chega a 15, 20, 25 no Corinthians, você pensa, estou precisando pagar um transfer ban,
tem um valor bloqueado aí da Caixa, da premiação da Copa do Brasil, preciso pagar uma dívida aqui, outra ali e tal. Eu sei que deve balançar os dirigentes do Corinthians. E aí, nação, vocês acham que o Breno Bidon tem espaço no Flamengo? Tem duas notícias aqui. Uma eu estava vendo lá no Paparazzo Rubro Negro, a outra na UOL Sports. A primeira é que o Flamengo está fazendo uma consulta aí ao Breno Bidon, jogador do Corinthians, inclusive um jogador de muito potencial, um jogador que fez diferença no Corinthians agora, na Copa do Brasil, né? Fez diferença nessa temporada, e o Flamengo estaria preparando uma oferta para esse jogador. Neto, você acha que é um jogador que vale a pena a oferta? Com certeza, com certeza. É um jogador que tem um bom potencial, um jogador jovem, uma revelação ali, né, do Corinthians, soube assumir ali a sua responsabilidade, o seu protagonismo na temporada passada, trouxe frutos para o Corinthians, tanto que eu acho que é muito difícil o Corinthians querer negociá-lo com o Flamengo, rival inclusive da Supercopa, mas vale a tentativa, porque é um jogador que tem muito potencial, tá? E outra notícia aqui também, essa notícia ela pode ser até positiva para o próprio Flamengo também. O jornal inglês The Guardian está falando aqui que o Chelsea prepara uma oferta de quase R$1 bilhão por Vinícius Júnior. O Chelsea estaria disposto a desembolsar 135 milhões de libras para tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid. Informação do jornal inglês The Guardian. O clube inglês pode aproveitar a pressão da torcida merengue sobre Vini Júnior para tentar a transferência. O camisa 7 foi vaiado pelos presentes no Santiago Bernabéu na vitória por 5-1 contra o Betis pelo Campeonato Espanhol. O jornal britânico destaca que o brasileiro não está feliz na capital espanhola e ainda não chegou a um acordo para renovar o seu vínculo, que é até 2027. Galera, se o Real Madrid abrir mão do Vini Júnior, aí eu vou cravar que o técnico do Real Madrid, o Xabi Alonso, ele não é muito fã do futebol brasileiro, viu? O desempenho do Vini Júnior, ele caiu, é verdade. Só que ele também deixou de ser ali um protagonista na equipe, né? Hoje ele, atualmente, cara, por incrível que pareça, ele vem sendo só mais um no elenco do Real Madrid. E aí a gente tem que ter uma discussão maior para a gente compreender os porquês. Mas, mais objetivamente falando sobre uma proposta do Chelsea, o Vinícius Júnior, ele encaixa muito bem naquilo que o Chelsea quer construir. Em cima de um time inglês que seja fisicamente forte, rápido, um time que joga muito bem aberto, entra muito agudo pelas diagonais. É isso que o time inglês busca. E é justamente essa forma de jogar que o time inglês quer. Forma essa que o Vinícius Júnior mostrou em temporadas ali no comando do Ancelotti, que ele tinha essa forma de jogar. E como o Flamengo ele é o clube formador do Vinícius Júnior, o Flamengo pode embolsar aí 50 milhões de reais, caso uma negociação como essa se concretize. É muito dinheiro. Eu não sei se uma transação dessa ela realmente, de fato, vai acontecer, mas parece que o Chelsea tem um projeto esportivo bastante agressivo. E talvez o Vini Júnior já é um jogador já mais amadurecido, né, do que alguns garotos mais jovens que tem lá. Ele pode ser esse fator de equilíbrio entre jogadores mais jovens e jogadores um pouco já de maior experiência e que são acostumados a jogos muito grandes, como, por exemplo, o final de Champions. Vini Júnior, ele é adaptado muito bem a isso. E o Flamengo pode até se dar bem também com essa negociação. O Flamengo está montando um elenco astronômico, rapaziada. O que é que vocês acham dessa história do Vinícius Júnior aí, de saída do Real Madrid, pode render 50 milhões aos cofres rubro-negros? E agora vamos ver o que é que a mídia, os programas de TV estão falando a respeito das contratações do Flamengo. O Bidon na final da Copa do Brasil faz uma jogada maravilhosa, que cada vez que eu assisto ela parece mais bonita. Mas ele foi o segundo jogador que menos tocou na bola naquele jogo. Só o Memphis tocou menos na bola que ele. E o Roberto e o Bidon 31, Memphis 28 vezes tocaram na bola. Tudo bem, mas o atacante ainda fica ali, perfeito, o meio-campista tem que estar o tempo inteiro
é comigo. Ele tá visível o tempo Carimbando o todo, tempo meio inteiro e campo. ele não faz isso. Ele não tem hoje, do que eu vi do Bidon, ritmo para ser um jogador de 30 milhões de euros que a Europa vai chorar por ele. Se o Flamengo tá oferecendo 15, eu sei que o Corinthians olha do outro lado e fala assim, meus queridos, todo mundo sabe que vocês têm 2 bilhões na mão. Então tudo pro Flamengo hoje tá ficando mais caro. Tá todo mundo querendo mais dinheiro. O Ricardinho ontem falava. Mas, por exemplo, se o que o Corinthians bate Flamengo, o pé, os caras vão chegar em 20, pô, se não vender por 20... o Ricardinho ontem falou que o Flamengo quer oferecer 8 no Brasão e que o Santos também quer mais. Todo mundo hoje quer mais do Flamengo. Cruzeiro mostrou isso claramente. Cruzeiro criou Mais quase o do que isso, dobro cara. pelo seu atacante. Deixou muito claro em entrevista semana passada que eles querem fazer o que faz o Bayern de Munique na Alemanha. É. O cara tá jogando bem, pode ser em outro clube, vai ser o terceiro jogador do Bayern, vai, pra tirar do mercado. Além do que o Flamengo tá tentando passar agora não, se eu tenho condição, eu vou tirar de você sim. Lógico, mas Porque ele eu vou muda me mas fortalecer e vou te enfraquecer também. ele tem o Pedro, que pra mim Continua é sendo. muito melhor e vai continuar sendo melhor que Caio Jorge, que Também Marcos Leonardo. Eu prefiro, Qualquer um que o Flamengo buscar aí no mercado dos brasileiros, o Pedro é melhor. Quem tem dinheiro, quem tem bala na agulha é o Flamengo. Não, imagina. Continua aí focando no Caio Jorge. Por que bala na agulha? Não sei, vou procurar, mas é uma expressão que é curiosa. É na metralhadora, né? Mas o Flamengo ainda não desistiu do Caio Jorge, né? O Cruzeiro tá resistindo aí liberar o seu atacante, mesmo colocando ali Cebolinha. Dizem que até o Luiz Araújo pode entrar na jogada. E o novo foco do Flamengo, caso não dê certo ali com o Caio Jorge, é o Marcos Leonardo, que quase veio pro São Paulo aí no ano passado. Quase não, né? Vamos, quase. peraí. Vocês colocam quase veio pro São Paulo e o torcedor do São Paulo acredita, né? Foi quase, sim, foi. quase, Ele sim. chegou a fazer a mala. Foi quase. Nossa, impressionante. Está na mira do Flamengo. Vocês acham que Caio Jorge e Marcos Leonardo tem muita diferença um pro outro? Não, é bem mais novo, né? O Marcos Leonardo talvez tenha até mais mercado lá pra frente. Eu acho que tem muita diferença. Eu sou bem mais. Acho que o Marcos Leonardo tem mais a provar ainda. E os dois nasceram no Santos. Tem que provar ainda. O que eu acho, só que o Cruzeiro tá certíssimo. O Yuri Alberto também. O Cruzeiro tá montando um timaço pra ficar liberando o jogador com o Caio Jorge. Não tem sentido. Né? O pai do Marcão tá aí, né? O pai do Gerson aí pra acertar Cruzeiro. Alguns fatos já tá acertado, mas eu não vi nada confirmado. Mas eu sou mais o Caio Jorge que o Marcos Leonardo. Acho que a diferença ainda é uma diferença interessante. Eu acho que o Caio Jorge, ele teve essa temporada acima da média dele na vida. O que ele fez no Cruzeiro, acho que ele nunca tinha feito em outro lugar. E então teria que saber também qual é o verdadeiro Caio Jorge, né? Se é o cara que teve um ano Ainda é fantástico. cedo, o cara tá começando. Não tá não, o Caio Jorge não tá começando. Eu também acho É mais que não. velho que o Marcos Leonardo. O Jorge não tá Porque, assim, começando. É um ano mais velho só. Eu acho que os dois são do mesmo nível, cara. Você acha Depende mesmo de nível? uma Eu acho temporada um que Se me pouquinho você ache perguntasse bem. ano passado, eu ia preferir 1000 vezes o Marcos Leonardo. Cara, eu o acho Caio que são do Jorge mesmo teve uma nível. temporada de eu não- 2025. Pode ser um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, boa. mas nada que destoie, assim, nossa, esse é muito melhor. Não, cara, eu acho que os dois têm a mesma equivalência, mesmo. O Marcos Leonardo, talvez por essa experiência recente aí, mesmo que na Arábia Saudita, mas num time recheado de estrelas, com um treinador bom que foi o Jorge Jesus. O cara jogou Mundial de Clube, jogou bem. Jogou bem, fez gols. Né, e fez gols. Então eu acho que isso tem um peso de experiência hoje acima do Caio Jorge. É só por isso que você falou, não é porque, meu Deus do céu. Eu acho que Já que o Flamengo quer contratar alguém, se ele contratar o Marcos Leonardo, contratar o Caio Jorge, eu acho que ele vai estar fazendo uma contratação. talvez, olha, não O efeito Real Madrid no Flamengo sei, vai aumentar. não sei. Não, o efeito Real. Aliás, do Flamengo, o Um é Baco outro. Claro, né? Não. O Até Baco porque já tem o Pedro lá, aí vai fazer uma jogador. Acho que aí tá o segredo do negócio. Parece que eles Eu não tô vão ficar achando com o que eles Pedro, querem né? dar um jeito no Pedro. Gente, porque eles não vão gastar uma bala pra trazer um Caio Jorge ou um Marcos Leonardo, vai ficar no banco do Vão Pedro. sim. O BAP Então, deixou muito. exato, O BAP ele tá deixou- falando que sim. O BAP deixou muito claro em entrevista semana passada que eles querem fazer o que faz o Bayern de Munique na Alemanha. O cara tá jogando bem, pode ser em outro clube, vai ser o terceiro jogador do Bayern, vai, pra tirar do mercado. Porque além de Quem falou isso fortalecer foi o ele. elenco, ele quer enfraquecer os Isso, adversários. ele do falou isso mercado. aí, claro. Sai o Matias Vinha. Nota só o Flamengo. Traz o Vitão pra zaga. Um centroavante do porte desses dois nomes que estão sendo apresentados. Puxa vida, o Flamengo só repõe. Porque o Juninho vai embora. X. Foi pro Pumas, né? Juninho X. Não, só o Juninho. Não mexe com essas coisas, o Zupac. É só o Juninho. O Juninho vai pro México. Vai pro México. Perfeito? Então, vamos ver o que vai acontecer. O elenco tá melhorando, a sonoplastia tá pronta lá. Incomparável. Isso é incomparável nas Américas. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Incomparável!
Tá com pouco ar, precisa melhorar isso aí, né? Se contratar o Marcos Leonardo ou então o Caio Jorge, aí eu vou botar uns 600 as nisso aí para completar. Porque na América Central, na América do Norte e na América do Sul não tem comparação. Nenhum elenco se compara ao elenco do Flamengo. O Flamengo não está sendo montado para ganhar só títulos nacionais ou da América do Sul, que é a Libertadores da América. O Flamengo está sendo montado para ganhar um Mundial de novo. E esses caras fazem parte disso aí. O Mengão tá fazendo a limpa no mercado aí, assustando todo mundo, rapaziada. Assustando aí o campeão da Copa do Brasil, assustando aí a rapaziada lá do Sul, assustando o Cruzeirão, assustando aí todo mundo, até sobrando até para o Hilal, lá do outro lado, lá na Arábia tá sobrando para eles, filho. O Flamengão tá querendo passar o cerol em tudo, rapaziada. Esse ano aí, mano, se o Flamengo já tem elenco, né? Já tem elenco. Já ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro e tal. Beleza, jogou pau a pau com o Paris, certo. Mas se o Flamengo fechar essas contratações que ele está querendo, pontuais, Flamengo é papo de não é nem mais saber se vai pra final de Libertadores, nem pá, não. Bagulho é saber, bagulho é mundial, pai. Pensar já mirar no campeão da Champions desse ano e ver o que é que vai virar, parça. Já virar nesse próximo campeão aí, que vai chegar nós lá, pai. O Flamengão aí tá vindo pesado, meus parceiros. Tá vindo pesado, mano. Mas diga aí, o que você acha dessas contratações? Você acha que o Breno Bidon é uma boa contratação? O que você acha em relação ao Caio Jorge e o Marcos Leonardo? Pra mim, na minha humilde opinião, o Caio Jorge já tá habituado ao futebol brasileiro. Mas o Marcos Leonardo também é muito bom jogador. Na minha humilde opinião, Marcos Leonardo também renderia nesse elenco do Flamengo com toda certeza. Joga muita bola, eu sou fã do futebol do Marcos Leonardo. Mas e aí? E a sua opinião, flamenguista? Qual é a sua opinião? Você acha mesmo que vai dar certo? O que é que você acha em relação a esse ano 2026 em relação ao Flamengo? Tudo isso que está acontecendo, qual é a sua opinião? Vamos debatendo aqui nos comentários, vamos lá trocar uma ideia aí de rubro-negros aí no comentário, beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. E só quem é flamenguista de verdade vai comentar aí de onde você é que você tá assistindo esse vídeo, beleza? Então é isso, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!